Estamos começando mais um podcast Vida em Fluxo, do Instituto Terapêutico Inconsciente. E hoje nós vamos abordar alguns temas que aparecem muito na terapia, especialmente o Edson, terapeuta, Rosângela, terapeuta, e eu, Padre Ezequiel, que já atendi algumas pessoas, terapeuta espiritual, né? Algumas questões que aparecem muito são ansiedade, depressão, insônia, dificuldades nos relacionamentos casais, mas outros relacionamentos também, porque nós nos construímos nos relacionamentos. Normas religiosas aparecem muito, condições financeiras, relações descartáveis. Depois, hoje em dia se fala muito também dos distúrbios, diagnósticos. Aí está aparecendo sempre mais diagnósticos TDAH, TDI. Depois aparece impulsividade, medo, pessoas que se consideram vítimas da história, vítimas da família muitas vezes, dores, doenças autoimunes. Então, se você quer uma conversa que vá abordando esses temas, você permanece aí, vai assistindo, e aqui essa conversa é para proporcionar também uma experiência de conhecimento. Na nossa conversa você se conhece mais, porque em casos que são trazidos também, que especialmente o Edson e a Rosângela lembram, também você poderá se identificar, porque os problemas humanos são parecidos para as pessoas. Por isso, vamos começar. Edson, ansiedade é um dos principais problemas que aparece, mas eles chegam quando a ansiedade já é insuportável, porque hoje nós temos no Brasil, depois da pandemia, se fala que 20 a 30 milhões de pessoas sofrem ansiedade. 20 a 30. Certamente todos não estão fazendo terapia. Não. Nem todos estão tomando remédio, mas muitos chegaram a um nível de ansiedade insuportável. E essa ansiedade precisa de alguma resolução. E muitas vezes as pessoas nem percebem. Elas dizem, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, e compreendem que é normal ser ansioso. Como é que é, Rosângela? E que às vezes o problema nem é a ansiedade em si. Uhum. A ansiedade vem até como uma consequência de outras coisas, né? Que surge a partir do medo, a partir de traumas, outros traumas, né? Então a ansiedade às vezes ela é uma consequência, né? Mas ela aparece, por exemplo, para nós, ela aparece quando ela de fato começa a criar sintomas. Por exemplo, a pessoa começa a sentir um aceleramento do coração. É um sintoma de ansiedade que a pessoa está perdendo o controle. Porque a ansiedade, por que a gente tem ansiedade? Porque é normal isso. Nós somos seres de ansiedade. Só que dentro de um padrão de normalidade. Quando começa a criar exatamente esses sintomas, parece que falta o ar, parece que se sufoca, parece que o coração salta pela boca ou que acelera o coração, exatamente são sintomas que a gente percebe, que a pessoa relata na terapia, que são sintomas que a pessoa perde o controle. Então, o que acontece num caso desses? Ou a pessoa tem que, de fato, ter um acompanhamento, ou seja, ele de medicação, que no fundo, em muitos casos, é bom que tenha a medicação no início, e depois o tratamento, porque a medicação ela ameniza, mas não trata a causa do problema. Então, essa questão que você diz que nós somos ansiosos, de alguma forma
nós poderíamos traduzir também por aquela palavra, nós somos desejosos. Claro, exato. Nós temos desejos, mas os desejos podem ser, de alguma forma, nos deixar relativamente tranquilos ou podem nos deixar inquietos. É nesse nível que entra um pouco a ansiedade, porque eu tenho desejo de alguma coisa. A gente sabe, né? O desejo hoje de compra, o desejo de construir a própria história, de construir a vida, de ter uma casa, de melhorar a vida, de pagar as contas disso, daquilo, de uma pessoa, desejo de uma pessoa, desejo de relacionamentos. Mas então, nós poderíamos dizer que quando é que entra essa questão da ansiedade? É quando o desejo está impulsionado por uma emoção desequilibrada. Olha! Falou bonito, né? Sim, então eu acredito que aqui é quando foge um pouco, porque assim, a ansiedade positiva também ela é boa, claro. Porque ela que nos move para conquistar esses desejos, né? Nós temos, não é que toda ansiedade seja ruim. Tem uma ansiedade que é aquela que dá aquele frio na barriga, de você querer conquistar, tá chegando o momento. Isso é tudo muito bom. Só que quando ele passa do limite, ali é que é o problema, né? Que aí começa a se tornar como um distúrbio que causa uma série de coisas, né? Então, quando é o extremo, né? Nós estávamos até conversando num momento de estudo que nós fizemos, eu e Edson, quando chega a um limite extremo, então ali a ansiedade começa a ser perigosa. Uhum. Porque aqui tem uma coisa interessante que faz com que a gente pense que no fundo na terapia eu de certa forma nem foco muito na ansiedade, mas se foca por que essa pessoa tem ansiedade. Por exemplo, vamos levar um exemplo de uma jovem que eu estou acompanhando. A dificuldade dela é passar no vestibular. Então, começa a criar uma ansiedade. Começa a criar o quê? Além disso. Por isso que depois vem a ansiedade. Por quê? Senão, essa pessoa não vai dizer eu acho que eu não consigo passar no vestibular porque eu sou burra. Uhum. Porque eu não sou inteligente que nem minhas colegas. As minhas colegas estão passando. Elas estão conseguindo. Eu não estou conseguindo. Então eu sou incapaz, eu me sinto insegura. Então, quando eu vou fazer o vestibular, parece que eu sei a matéria, mas depois me escapa tudo. Então, isso para nós tem um significado maior, porque isso vai despertar a questão da ansiedade. Por quê? Porque... Às vezes as cobranças, a cobrança... Exato, cobrança familiar, cobrança dos pais. Às vezes nem é muito cobrança dos pais, é até às vezes a pessoa que se cobra porque ela tem como que uma resposta a dar aos pais. Os pais estão dando tudo. Tem condições de dar tudo e ela não consegue passar no vestibular. Então, ela está se cobrando para dizer, olha, meus pais não... estão fazendo de tudo para que eu possa passar, mas não consigo. Então vem toda uma carga que a ansiedade é o que desperta, mas por trás disso tem muita coisa. Para nós entrarmos também um pouco nos fundamentos, porque em cada conversa que nós temos aqui no podcast, nós queremos dar um pouco o fundamento de como a emoção se constrói. Porque nós sabemos que nós somos seres racionais, mas somos seres emocionais e também espirituais. Racionais nós precisamos decidir o nosso dia a dia, nós sabemos pela nossa razão, eu acordo tal hora, hoje tenho que fazer tais trabalhos, tenho que dar conta disso, daquilo, tudo o planejamento de alguma forma dentro da razão, porque eu planejo o meu dia, eu sei o que eu me alimentei hoje, eu sei com quem eu conversei, mas depois, o que vem até nós na conversa, por exemplo, hoje meio-dia, eu almocei num restaurante e um senhor começou a conversar comigo, tal, me conhecia.
Depois, o que suscita essa conversa, que é uma conversa, no primeiro momento, eu sei que quem está conversando sou eu com a outra pessoa, então isso é racional, mas o que a conversa suscita dentro de nós é a emoção, porque a palavra desperta a emoção, desperta as emoções. E aquilo que a gente vai sentindo, aquilo que vai suscitando de pensamentos é a emoção. E a emoção é muito forte na construção do ser humano. E depois temos também a dimensão espiritual. A dimensão espiritual que é a dimensão de conexão, de profundidade com a vida. Entra aqui a questão do mistério, porque a vida a gente compreende até certo ponto, depois se abre de alguma forma para um mistério que a gente sente que existe, mas que a gente não consegue agarrar. Então, para dar os fundamentos um pouco mais também, Edson, Rosângela, de como nós fomos construindo essa questão da terapia. Porque a terapia, que não é o caso aqui de falar da terapia, mas é o caso de falar dos fundamentos que fazem com que a pessoa, quando ela chega na terapia, ela precisa compreender como base. E como é uma conversa que muitas vezes as pessoas não foram lá escutar o outro podcast, então eles encontram aqui. Essa questão da emoção. É a emoção mesmo, então, que gera todo esse cenário também de sofrimento? Qual é a base de tudo isso? Veja que a questão da emoção hoje, como a gente compreende também e como trata na terapia, para mim ela é muito nova. A gente sabe que nós somos um ser físico, pela dimensão física, nós sabemos que temos uma carga emocional pelas emoções, aquilo que a gente sente, e como você disse, a questão do espírito, a espiritualidade. Mas a questão da emoção, ela exatamente eu passei a compreender ela exatamente como uma força interna de algo que a gente não sabe. Por exemplo, quando nós fizemos a formação da terapia, que o professor nos colocava que a razão não tem força e que aquilo que nós escolhemos é por força da emoção, para mim foi um choque. Mas hoje eu compreendo, de fato, que é a força emocional que dá razões para aquilo que nós, de certa forma, escolhemos. Por que eu faço hoje o que eu faço? Se eu vou ver, é porque tem cargas emocionais que precisam exatamente de criar dentro de mim umas condições para que elas, diríamos assim, se desenvolvam e se movimentam, porque emoção é movimento interno. Então, isso, de fato, é algo que nós compreendemos hoje como força daquilo que constitui a minha personalidade, constitui o meu caráter, constitui as minhas buscas, constitui aquilo o que eu sonho, quais são os meus sonhos, quais são os meus desejos. Eles são cargas emocionais. O desejo, sonhos são coisas internas. Depois a razão tenta dar uma explicada, tenta enquadrar dentro daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos no mundo, mas a emoção é exatamente força que está lá dentro. Isso mesmo, e essa força, ela se fundamenta muito na necessidade interna, na necessidade que a gente tem emocional e que vem justamente num lado binário, né? Daquilo que a gente... Você pode dizer assim, bom, mas por que eu me direcionei para essa profissão? Por exemplo, a profissão, ela é muito definida pela necessidade interna, que se você for a fundo e verificar a origem disso, é algo contrário. Por isso que, às vezes, aqui não é só uma terapia, mas que quando a gente começa a entrar nessa questão, entra numa área de desenvolvimento humano, onde a gente também se depara com coisas contrárias. É o contrário meu que me transformou nisso. Então, é muito profundo. Aqui é uma coisa interessante, porque tu sabe que eu lembrei de uma situação
de um cara, de um influencer aí que ele ensina empresários e tal. E um dia ele disse assim, estava numa churrasqueira, tá? Estava comendo churrasco. Uhum. E ele disse, coloca aqui 200 gramas de churrasco. Porque aqui é disciplina com D maiúsculo. Ou seja, ele estava querendo passar para as pessoas Uhum. que ele racionalmente decidiu ter uma disciplina sobre si mesmo. Só que essa disciplina que ele diz ser racional, na verdade, a força que está fazendo com que ele tenha essa disciplina é emocional. Exato. É emocional, para as pessoas entenderem. Porque veja que isso se vê muito na academia. Uhum. Eu vou na academia. Eu também. Ele vai. Por quê? Racionalmente a gente compreende, você quer ter saúde? Faça exercícios. Te alimenta bem. Só que na academia, claramente tu percebe quem tem um impulso emocional que faz com que ele tenha uma disciplina rigidíssima sobre si mesmo, só que não é racional. Ele acolheu na razão aquilo que a emoção colocou. E ali tu vê as distorções, porque ou muitas vezes a pessoa, na verdade, ela não era valorizada, então ele tem que fazer academia para ficar bonito, para se mostrar. Isso ser percebido, isso é emoção. para ter valor. Para se sentir aceito. Para se sentir... Exato. Exato. Então, para perceber que, na verdade, quando a gente diz que tudo é influxo emocional, é exatamente nessas coisas que a gente percebe. Por exemplo, um grande empresário. Não, ele tem que trabalhar todo dia. Porque o meu trabalho... Porque eu tenho que dar conta da empresa e o meu trabalho é servir as pessoas. Sim, a palavra racional é servir as pessoas. Mas ele tem que abrir uma loja todo dia ou uma loja toda semana. Isso ali, dentro... É uma força que está ali. Dentro disso tem uma força emocional que não está abastecida, que diz, olha, tu tem que fazer isso. E ele acolhe na razão... E ele coloca isso como prática. Mas isso é tão interessante que as pessoas precisam compreender esse... Por quê? É um mecanismo da mente. É exatamente um mecanismo onde, por exemplo, essa pessoa que fosse hipótese de um empresário, já pensou se uma pessoa dessas começa, diríamos, ir para trás? O que isso influencia emocionalmente? Eu vou fracassar, não consigo dar conta, não consigo conquistar, não posso mais faltar, se eu falto eu nada dá certo. Então, veja só, tudo isso faz com que ele, de fato, coloque um limite no sentido de racional de cobrança para não sentir aquilo que a emoção causa nele. Então, internamente, tu coloca a disciplina de fazer lá em cima, porque internamente tu tem uma fraqueza. Exato. De alguma forma. Daria para dizer assim, né? Sim, quando é muito radical, é porque tem um medo interno. Pode ter certeza. Tem alguma coisa de medo, de insegurança, de incapacidade, de não dar conta, de ser fracassado. Tem muita coisa. Veja só que uma das coisas que eu começo um atendimento de terapia falando é explicando o método, né? Como é o método e tal. E eu sempre explico o significado do nosso logo. O nosso logo que pode ser mostrado aqui na tela, mas ele é uma árvore, né? É uma árvore onde o centro está o ser humano, né? Onde tem as folhas e as raízes, né? Mas eu sempre digo para a pessoa assim, porque dentro do nosso método, como a gente trabalha com a binariedade das emoções, né? Que era isso, complementando isso que você falou, quanto mais eu desço, mais eu subo, né? Então, assim, se uma árvore
tem as raízes pouco profundas, qualquer seca ela murcha, qualquer vento mais forte derruba essa árvore. Mesma coisa é nós. Essa questão das ansiedades, né, que esses distúrbios que aparecem nas pessoas, então se elas não se conhecem, é porque eu fui destinado a sofrer, é porque isso, é porque aquilo. Então, assim, voltando para a árvore, para nós nos conhecermos e chegarmos a conhecer essas razões, fraquezas que nós vínhamos falando aqui, a gente tem que descer, e é um ato de coragem também, porque enfrentar a própria história não é simples. Vai dizer para um empresário desse que para ele viver melhor, porque certo, também tem ansiedade no meio disso, se as coisas não dão certo, preocupações, mas já tem tudo na vida. Já poderia ficar em casa tranquilo, mas está lá, né? Movido por essa força interna. Vai dizer para ele que agora não precisa mais, que ele pode reduzir, ficar em casa. E aí, vai fazer o quê com a ansiedade? Vai fazer o quê com a frustração que vem? Então, aprofundar, se conhecer, ir mais profundo nessas raízes dessa árvore e se conhecer a própria história, para você entender isso. Porque depois que você entende a origem disso tudo, muda muito a forma como você leva a vida, como você compreende por que você faz isso, por que tem tantos impulsos que nos movem inconscientes, porque a gente pode racionalmente dizer que eu quero fazer isso porque é isso, mas precisa mesmo fazer isso? Então, assim, quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente se conhece, mais profundas são as raízes, e quanto mais profundas, e depois a gente chega lá nas perguntas fundamentais da vida, né? Afinal, Sim. Minha vida, o sentido dela é ter toda essa corrida que tem que ter, todas essas ansiedades, ou eu posso viver melhor? Mas então, depois que você se conhece e conhece a história sua e as causas, não é mais qualquer coisa que te derruba, não. Que te gera uma frustração, que te gera ansiedade, porque você vai entendendo o mecanismo que o teu inconsciente, essa força interna que te move. Então, isso é muito. Então, uma das coisas que a gente até trouxe para esse momento de hoje é como levar uma vida em fluxo, mesmo com essa realidade de vida que a gente encontra lá fora. Na nossa própria vida, né? Se tem ansiedade, se tem medo, se tem depressão, se tem insônia. Ontem mesmo, atendi uma pessoa que ela não consegue dormir. Ela toma medicamento para dormir e mesmo assim não está conseguindo dormir. Ela disse, parece que o remédio me deixa mais ligada ainda. E é uma pessoa que trabalha numa fábrica o dia inteiro. E como é que ela fica? O corpo está cansado? Sim. Tá, meia-manhã já está lá bocejando. Então ali ela iria dormir. Mas de noite não consegue dormir. E aí? Como é que tu vai levar uma vida em fluxo? Assim... E como é que tu vai resolver o problema dela, né? Então, estamos no caminho. É um processo que a gente caminha junto. Durante um processo de terapia. A gente entra junto porque a gente compreende o sofrimento que a pessoa está tendo. Mas então, aprofundar essas raízes é justamente isso. Enfrentar a própria história para se compreender. Então... E essa questão também, Edson... das emoções, mas esse movimento emocional, onde a mente precisa de emoção. Isso aqui é importante sempre dizer. Vejam aqui, ó. Como nós somos de alguma forma movidos pela emoção, e teria que dizer isso hoje em dia, né? Sinto, logo existo, porque Descartes dizia penso, então é a razão. Depois agora, ultimamente, nesse mundo mais moderno, sinto, logo existo, sinto, ou seja, aquilo que sinto é emoção, aquilo que eu sinto é emoção. E a emoção, o professor dizia, abre os pensamentos. Também é interessante. Mas tem pessoas que de tanto sentir nem querem existir. Tamanho é o sofrimento interno dessa força. Mas é essa questão da binariedade que é o movimento onde, se eu não tenho uma emoção boa,
Ou seja, se a vida não está fluindo, tenho um problema na família, tenho isso, tenho aquilo, não estou ganhando dinheiro, vem uma emoção ruim e ela toma conta porque a mente precisa de emoção. As pessoas compreendem fácil essas coisas? Ou porque a pessoa está ali, como nós precisamos de emoção, como a mente se alimenta de emoção, e ela, independente se é positiva ou negativa, ela quer emoção. Para a vida prática, é. Para a vida prática. Porque para ela é emoção. Durante o dia eu tenho que ter uma emoção. Então, quando eu não tenho uma positiva, a negativa logo vem e diz, deixa que eu comando aqui. Veja que aqui é interessante. Eu já há um tempo para cá venho pensando que a questão das emoções a gente poderia usar como até o professor usava, que a mente, se a gente não cuida, ela é perversa. Perversa no sentido de que ela vai buscar o que é mais fácil. O que é mais fácil para a mente? É o sofrimento, é a dor, é aquilo que nos causa... porque a gente guarda mais isso, e ela tem aquilo lá dentro. Só que hoje eu estou levado a pensar da seguinte maneira, que no fundo a mente é inteligente e ela tem um princípio que no fundo é o princípio da construção do ser humano, da vida, da realização. É um princípio que veja só, que se eu vou ferindo esse princípio, ela me acusa. Ela me acusa com o quê? Com sintomas. Então, ela, no fundo, a carga emocional que nós temos dentro, ela é exatamente para que ela está como que sinalizando, diz, olha, se você não der atenção a isso, eu vou te cutucar ali. Por quê? Porque é ali exatamente onde você sofre. Por quê? Por que a gente vai no médico quando tem uma dor? Por que vai no dentista quando está doendo um dente? Porque é ali que está me incomodando. Eu não vou no dentista porque eu tenho dor um pé. Eu vou porque tenho dor um dente. Então, é como se a mente estivesse dizendo, você não está dentro daquilo que é o teu princípio da vida. Tem alguma coisa te incomodando. Então, por isso que aqui me parece que, de fato, e aqui vem uma coisa que pelo menos quando eu atendo, eu costumo dizer que a mente, e aqui não sei se nós já falamos, mas vale a repetição, a mente inconsciente é uma criança. Então, você larga uma criança aqui dentro, ela vai mexer em tudo. Ela mexe em tudo aqui dentro. Ela não está preocupada com a ordem. No fundo, quando começa a criar... Ela está preocupada naquilo que vai gerar emoção para ela. Exato, exatamente. É um bom exemplo, porque a criança, ela não está preocupada com a ordem. Espera que eu tenho que ficar aqui. Se ela fica sentada, é porque ela tem a disciplina racional da forma da educação. Se ela bagunça tudo, ela está na emoção. Exato. Deixa que eu gostei disso aqui. Agora eu quero derrubar isso aqui. Agora eu quero... Então, a mente inconsciente é um pouco assim. Exato. É assim, tu deixa ela brinca com o que tem. Por quê? Porque gera emoção. Por quê? É uma necessidade interna. É uma necessidade. Como eu costumo dizer, se eu dissesse para alguém que vem na terapia, a partir de hoje você vai para casa e não come mais nada. O que a pessoa vai me dizer? É louco. Por quê? Porque a gente sabe que a alimentação é uma necessidade do corpo. Então, não é porque eu acho que é importante comer. Não, é uma necessidade. É a mesma coisa as emoções. Se a gente não der qualidade de emoções à nossa vida, ela cria com aquilo que tem. E aquilo que tem mais fácil... Ela vai onde tem. Vai onde tem. Ela brinca com aquilo que está dentro de nós. Então, se aquilo que está dentro de nós vem para fora, é porque a mente está brincando com essas coisas ali. Está mexendo para dizer, presta atenção nisso. Eu até gosto de fazer uma comparação. Hoje os carros são mais modernos. Então, por exemplo, tu está andando e lá no painel aparece um sinal. Se vem um sinal no painel, tu diz, opa...
O que está acontecendo com esse carro que está dando um sinal? E a mente é assim. Ela está dando sinais que ela precisa. Ela está te dizendo, ó, presta atenção nisso aí, porque aqui tem uma coisa que se você não resolver, você não está, diríamos assim, entrando no princípio daquilo que é a tua vida. Você está indo na onda dos outros, você está indo nas normas não sei de quem, você está indo na exigência do pai e da mãe, você está indo na exigência da sociedade, então você não está no princípio das tuas normas, daquilo que é teu, daquilo que você tem que responder. Isso aqui é muito interessante. Que a mente inconsciente sinaliza o que eu tenho que buscar. E mesmo nessa questão da doença, quando ela sinaliza uma dor, ela está dizendo, vai te buscar. Te encontra a ti mesmo. Vê o que aconteceu na tua história de vida que está causando essa dor. Se ela pudesse falar, ela diria isso. Mas o inconsciente ele não fala com palavras, né? Ele fala com isso mesmo. Exato. Ele fala com uma dor, ele fala com um distúrbio, ele fala, né? Então a gente que não sabe interpretar, né? Mas é uma comunicação. Por isso que a doença, de alguma forma, ela traz uma pergunta. Como eu vivi? Sim. Como eu vivi? O que aconteceu comigo até aqui? A doença tá é duro dizer muito isso. Disso. Na verdade é duro, né? Por isso que é uma atitude de coragem conhecer-se, mas também é melhor. A pessoa tá doente e ainda tu diz, olha, essa pergunta só que é verdade. E é duro, mas as pessoas têm que se dar conta que a tarefa primordial de nós estarmos nesse mundo é nos encontrarmos como pessoas e encontrarmos esse equilíbrio de forças, porque quando tu tem uma força emocional de dor que ela foi se instalando no inconsciente, porque aqui, para quem está aqui pela primeira vez, o inconsciente guarda tudo aquilo que nós vivemos. Desde a fecundação. Para citar um autor mais moderno, que é mais lido, mas não tem essa perspectiva, mas é psicólogo, é o Augusto Cury, ele fala em memória RAM. Registro automático da memória. Ou seja, ela registrou tudo aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós vivemos. E não é só registrar para deixar lá no passado, é registrar para trazer hoje e produzir uma emoção forte hoje, que produz uma emoção, então, de dor, ou produz uma doença, ou produz um sintoma psíquico, então eu tô com depressão, ou eu tô ansioso demais, ou eu não durmo. São sintomas. São sintomas. E aqui é interessante perceber que, pelo menos por aquilo que a gente acompanha também, a questão da doença, quando aparece com carga emocional, ela, no fundo, tem um histórico ou tem uma causa que foi invertido. No fundo, foi invertido o sentido primeiro, original. Então, quando se inverte o sentido original, ali a tendência é que muitas vezes a pessoa nem sabe ou exatamente é tão profundo e tão enraizado dentro que a mente precisa dizer através de uma doença, porque ela não tem outro jeito. Como ela tem aquela carga emocional, ela vai dizer de alguma forma. Como ela não se expressa com palavras, racionalmente a gente diz, mas estou muito triste. Estou muito desanimado, estou frustrado. Mas só que isso é uma expressão daquilo que nós compreendemos com a razão. Mas aonde está a causa dessa minha tristeza? As pessoas às vezes não sabem. Pessoas que muitas vezes têm tudo,
tem condições, não falta nada, mas confessa, tô triste. Mas por quê? E aqui tem um detalhe interessante, que mesmo que ela saiba e ela diga, eu estou triste por isso, mas na verdade não é só por isso. Não. Também aqui tem que dizer essa palavra, porque a pessoa diz, não, eu tô triste por causa que lá na minha empresa tá naquela situação. Mas não é só aquela situação. Essa tristeza, essa emoção está... O nível dessa emoção que ela está experimentando agora por conta de uma situação que aconteceu, daria para dizer que está se conectando com uma outra emoção que já aconteceu na vida dela num mesmo nível. Porque não são os fatos em si que se repetem aqui, né? Mas em síntese, são as emoções que se conectam num mesmo nível. Então, uma ansiedade que eu já tive uma vez... lá atrás, ela diminuiu com o passar do tempo, mas de repente acontece algo que se conecta com uma emoção no mesmo nível, digamos assim. E é disso que a mente gosta, porque queria até complementar, Edson, talvez para quem está acompanhando aqui compreender melhor, da questão da celebração das emoções, né? Porque na vida, as coisas boas a gente celebra muito mais fácil e elas duram menos. É como se eu tenho o desejo de comprar um carro novo e eu economizo dinheiro 5 anos para comprar esse carro. Depois que eu tenho, depois que eu conquistei, então sofri, fui trabalhar, sei lá, né? Demorou, foi lutado, foi difícil para conseguir o carro. Mas depois que conquistei e tá na garagem, 10 dias depois já virou rotina e pronto. Então... eu vivi essa emoção para fora, falando para as pessoas, andando com o meu carro. 10 dias. A personalidade alterada é 10 dias. Para a personalidade base, isso é dentro da terapia. Sim, mas então... demora um pouco mais. Para dizer, então, que as emoções que não são prazerosas, assim, a gente tende a guardá-las mais. E elas duram mais dentro de nós. A gente não celebra elas da mesma intensidade como é uma emoção positiva. E isso fica guardado. E daí, na nossa vida prática, quando acontece esses episódios, se conecta com essas emoções guardadas. Que, na verdade, Freud chamava de emoções reprimidas. Reprimidas é como recalcadas. Ou seja, você coloca dentro de uma panela de pressão e ali fica pressionando. O professor falava dentro de um quarto escuro também. Dentro de um quarto escuro, mas é um armazém. Tu coloca dentro de um armazém. Essas emoções. Porque quando a Rosângela fala das emoções positivas celebradas, celebrou o casamento. Celebrou a formatura do filho. Celebrou a conquista naquele concurso. Você vibra, abraça. No vestibular. Faz chora. A festa, come um churrasco, faz isso. Tu tá celebrando a emoção. Celebrando a emoção positiva. A emoção negativa, tu quer esquecer imediatamente. Então, eu quero esquecer isso. Não fala sobre. Não fala, né? não chora. Guarda, engole, né? E tudo isso é a emoção recalcada, só que ela vai ter muita força sobre a tua vida. É aquilo que nós dizíamos antes. E que pode se manifestar no exemplo que você citou. Tô lá trabalhando, aconteceu alguma coisa, veio ansiedade, é por causa do trabalho. Mas talvez aquela situação despertou aquela mesma emoção que está reprimida. E que se repete depois, né? E que a gente, logicamente, conscientemente, diz que é por causa daquilo. Mas se você for analisar, pode não ser. Por isso que aqui vem uma coisa que muitos dizem e que hoje a gente compreende de uma outra forma. Se diz assim, não quero nem mais lembrar naquelas coisas. Não quero mais nem tocar nesse assunto. Não, aquilo lá não quero nem mais falar. Então, o que a gente compreende hoje em relação a isso? É uma verdade lógica. É uma verdade lógica, mas é uma inverdade emocional. Uma mentira, né? É uma mentira, exatamente. É uma mentira emocional. É uma mentira inconsciente. Por quê? Porque como a mente inconsciente produz movimento e emoções são movimento, ela não vai deixar quieto aquilo lá. Então não é verdade que você deixa ela quieto. Ela vai te mostrar de alguma forma. Então, quanto mais,
por isso que aqui vem aquilo que a Rosângela trazia logo no início, que é a questão do autoconhecimento. Por isso que aqui nós, dentro daquilo que hoje a gente vive também, dentro daquilo, me parece que estamos com dificuldade de um autoconhecimento. A gente conhece muita coisa, mas o que eu conheço de mim mesmo? O que eu sei? Então, isso faz com que a gente comece a compreender e dizer, quanto mais eu me compreendo, mais eu consigo lidar com aquilo que é meu, com aquilo que é dos outros, porque senão tem muitas vezes que a gente começa a perder e dizer, não sei, será que é certo? Será que é errado? Será que eu estou agindo da forma correta? Então isso faz com que a gente perca, diríamos assim, um pouco o rumo. Não se sabe mais o que de fato e aqui, para fazer, o que é por onde tem que ir. Sabe agora do que eu me lembro, Edson? De um assunto que nós tratamos durante o nosso estudo, da questão dos relacionamentos. Muita gente busca terapia também com dificuldade no relacionamento. Mesmo entre marido e mulher, enfim, né? Porque, então veja só, se a nossa história ela é formada por tudo aquilo que a gente experimentou desde o ventre materno, nós não somos nem parecidos em hipótese alguma, digamos. Nós somos únicos, né, com a nossa história. Então, como é que a gente vai... Porque hoje em dia, a gente vê também que os relacionamentos são muito descartáveis. Ah, não deu certo, termina, não deu certo, termina de novo. Então, muitas pessoas que nos procuram, inclusive, que já passaram por vários relacionamentos, né? Então, como é que a gente vai ajudar essas pessoas a se compreenderem? E não tem como fugir de um autoconhecimento profundo para entender por que eu estou agindo assim, mesmo nessa questão dos relacionamentos, né, Edson? Porque aqui, veja só, na questão do relacionamento é interessante perceber que tem uma coisa que, no fundo, a pessoa vem te contar o fato, aquilo que está acontecendo, aquilo que não está mais conseguindo resolver. E se a gente for ver naquilo que a gente faz e naquilo que a gente compreende da história, se a gente vai ver o relacionamento que não está dando certo é porque lá atrás, provavelmente, alguma coisa com o pai, alguma coisa com a figura masculina, de algo que não deu certo, que o pai de repente não foi presente, ou que o pai foi abusivo, ou que o pai foi muito rígido, ou que o pai... Então aqui, depois, essa pessoa vai encontrar dificuldade no relacionamento com a figura masculina. É muito. E aqui, sem entrar no cenário das penalizações que um faz para o outro sem perceber. A penalização é uma necessidade também inconsciente. Aqui, você vê, eu acho que nesse cenário de relacionamento teria que pontuar, porque eu me venho muitas vezes na cabeça isso, que se a gente ajudasse a clarear como um casal que é para se amar, e eles poderiam dizer, não, nós vamos criar o melhor relacionamento possível, porque nós, né? Mas como um fica penalizando o outro naquilo que o outro não gosta, exatamente para produzir uma emoção na própria pessoa que penaliza, e produzir uma emoção no outro, que o professor dizia assim, ó, você penaliza a outra pessoa para ser gratificado, porque quem penaliza é gratificado. É uma coisa, isso aí nem vamos entrar. Um podcast só desse assunto. Nem vamos entrar, mas é uma coisa que teria que pontuar exemplos de a pessoa, para os casais, para as pessoas nos relacionamentos, perceber como funciona isso. Exato. Aqui, de fato, aqui seria algo que daria para pontuar num outro momento algumas coisas que a gente percebe. Por exemplo, eu diria assim, um caso que eu estou acompanhando até, mas essa pessoa veio me colocando a dificuldade de um fim de um relacionamento onde ela ainda o pai, uma situação muito difícil. Por quê? Porque ainda tem vínculo com o filho mais novo. Então, o pai, de certa forma,
faz a cabeça do filho, quando ele vai com o pai, faz a cabeça do filho, aonde depois a mãe sofre. A mãe é penalizada. Por quê? Porque essa pessoa penalizava ela e agora, mesmo se separando, ela penaliza através do filho. E quando nós fomos trabalhando isso, ela foi percebendo que, de fato, foi algo que ela guardou desde criança, em relação principalmente à figura do pai, e ela coloca também a ideia de um irmão que penalizava muito ela. E ali ela foi se dando conta, e no fundo, depois, quando a pessoa começa a se dar conta disso, ela desfoca logo do problema, porque não está mais aqui o problema. O problema está exatamente nessa situação. Quando você começa a resolver isso, aqui resolve. Começa. Sim, porque o inconsciente, ele identifica a figura masculina no processo e não a pessoa com quem ela está se relacionando em si, mas identifica a emoção na figura masculina. E que, logicamente, a gente diz a culpa é do marido, né? A culpa é do marido ou da esposa, mas é ou da figura masculina ou da figura feminina, que é a força interna, né? Que está ali guardada. Exato. E aqui a ideia de gratificação e penalização, veja só, aqui é interessante, porque isso eu também não sabia, e hoje a gente compreende o quanto isso é importante, porque entre penalização e gratificação, exatamente precisa um equilíbrio. Por exemplo, se um pai e uma mãe só gratificam o filho, ele vai penalizar eles, porque eles estão só gratificando. Sim, para vocês compreenderem, nós damos tudo para o nosso filho e ele é ingrato conosco. Exato. Isso é a penalização. Então, ele deveria corresponder. Você compreende que, logicamente, ele deveria corresponder, porque a gente dá tudo para ele, mas ele não reconhece nada. É exatamente o mecanismo da mente que faz isso. A mente inconsciente, essa gratificação excessiva não gera uma emoção para ele. Então, a penalização é também uma emoção que ele vai criar para ele mesmo, dizendo, então, já que é uma coisa automática, já que eles estão me dando muito, eu vou criar uma dificuldade neles não sendo grato. Ou vem o outro lado, seria exatamente o lado oposto. O lado oposto seria exatamente, então, essa pessoa, por causa daquilo que, por exemplo, os pais dão tudo, ela se cobra demais, então se autocobra. Então, meus pais me deram tudo, eu tenho que responder, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer tudo certo. É como se, de certa forma... Exatamente, é como se fosse uma dívida. Emocional. É uma dívida. Mas essa dívida é para gerar emoção nele. Exatamente. É para gerar emoção negativa, uma emoção de dor. Exato. Percebe, então, que ali está um desequilíbrio, porque recebeu demais, então, ou agora sou ingrato, ou tenho uma carga muito pesada para retribuir. É que isso... Desculpa, Edson. E que isso na vida prática pode representar o que na vida desse filho? Por exemplo, dificuldade de conquistar coisas. Por exemplo. E ao mesmo tempo... uma falta de liberdade. Falta de liberdade para conquistar. Porque eu tenho que responder a uma exigência emocional que o pai e a mãe me deram. Me deram e eu tenho que responder a isso. Ou é perverso, então ele não vai responder nada. Às vezes, porque... Vejam só, que aqui é interessante, por isso que a gente fala em fluxo, porque precisa exatamente ter gratificação e penalização em equilíbrio. Se você desequilibra, e hoje a tendência maior é de os filhos ganharem muito. Por isso que muitos jovens têm dificuldade na conquista. Muitos jovens vão ter dificuldade na conquista, porque eles não sabem conquistar. Por quê? Olha, se a gente for ver no nosso tempo, nossa, para conquistar uma coisa, ter uma coisa, o quanto precisava de esforço, o quanto precisava esperar, o quanto precisava trabalhar. E agora hoje você dá
A pessoa não sabe conquistar. Depois vai no vestibular, não dá conta, vai no primeiro emprego, vai ter que sair porque não aguenta. Então, hoje nós estamos facilmente estimulando com muita gratificação. E depois o filho é assim, não dá conta de nada, e o pai e a mãe acham que o problema está nele. E eles não fizeram terapia, né? E eu estava aqui lembrando até mesmo de uma pessoa que serve. Por exemplo, eu posso ter que cuidar do pai e da mãe, certo? Mas eu sei que tem pessoas que anularam a vida deles. Tem aquela irmã, enfim, são vários irmãos, mas uma pessoa se anulou porque ela sentia que ela precisava cuidar do pai até o último dia. Um serviço extremo. Né? É uma questão emocional. E que não é equilibrada. E que não está dentro do equilíbrio. E que isso a gente encontra muito. Eu, pelo menos, encontro muito. E até nós chamamos isso, sabe do quê? Do quê? Se chama síndrome da criança bem dotada. Que é aquela criança que vai... pede para a Rosângela que ela faz. Não, mas a Rosângela tem muita coisa. Não, mas tu pode pedir que ela vai fazer. Não, olha, se tu precisar de alguma coisa, pede para a Rosângela que ela vai fazer. Não, mas a Rosângela não pode porque tem... Não, peça que ela faz. Então, é uma necessidade interna. A pessoa faz por uma necessidade interna. Ou, o que a gente compreende aqui? Ou uma necessidade que a gente diria assim, porque aprendeu de quem? Aprendeu das normas de casa, dos pais, então ela aprendeu que tem que ajudar, tem que fazer as coisas certas, tem que fazer... Então, o que ela faz? Exatamente, a partir disso vai fazendo. Ou, geralmente, depois, quando tem isso, se sente obrigada ou forçada. Geralmente se sente forçada a dizer sim. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa tenha dentro dela um sentimento de rejeição ou até de abandono. Para não se sentir rejeitada ou abandonada, ela faz. Daí ela se sente acolhida. Não, ela pode deixar que ela faz. Ela dá conta. Então, para que ela não sinta dentro dela o sentimento da rejeição, ou do abandono ou da exclusão, ela faz. Então, ela se sente incluída ao fazer. Então, por isso que aqui, qual é o problema que a gente encontra, então, nesse sentido? O problema é que uma pessoa dessas, ela vai se sobrecarregando. Ela se sobrecarrega de coisas que chega um momento que ela não dá mais conta. Por quê? Porque ela abraça tudo. Não sabe dizer não. Por isso que aqui viria a penalização e a gratificação. Se eu penalizo muito, se eu gratifico muitos outros, o que eu estou fazendo para mim? Me penalizando. O equilíbrio. Eu estava lendo esses dias sobre física quântica, que é outro cenário, mas ela está bem de acordo. Por exemplo, a pessoa que tira algo de alguém, ela está entrando num cenário de desequilíbrio dentro do mundo quântico, que é o mundo que dá equilíbrio a tudo. Cedo ou tarde, isso, o próprio equilíbrio da realidade faz com que ela tenha que, de alguma forma, retribuir aquilo que ela tirou. É muito interessante isso. Quando tu lê, tu fica pensando, olha, Deus, na verdade, fez algo maravilhoso. Sim. Porque é a própria organização do mundo, as leis do mundo que exigem equilíbrio. Exigem equilíbrio. É exatamente esse movimento de equilíbrio. Tu não pode estar muito aqui e nem, né? Por isso que aqui nós poderíamos pensar a questão do desequilíbrio que nós estamos vivendo na questão do meio ambiente.
é um desequilíbrio, que ele está dizendo alguma coisa, só que aqui, como é que a gente vai trabalhar para que se equilibre? Por isso que eu penso que dentro do ser humano teria exatamente a capacidade de nós encontrarmos. Se a gente encontrasse o equilíbrio dentro de nós, nós vamos equilibrar. Por quê? Porque estamos cuidando daquilo que de fato é importante e não daquilo que a gente coloca como, muitas vezes, como meta, como prioridade, que está voltado a interesses, a questões econômicas e assim por diante. Mas eu penso que aqui seria exatamente pensar de trabalhar o equilíbrio interno, você equilibra o que está fora. Então daria para dizer que se tem esse desequilíbrio na natureza porque as pessoas estão desequilibradas? E aqui tentem imaginar, se nós não tivéssemos, por exemplo, a medicação que nos ajudasse a controlar a questão das emoções. Eu acho, se não tivesse medicação, eu acho que toda hora a gente ia ver gente voando dos prédios. Exato, por quê? Se atirando debaixo dos carros e assim por diante. Porque Sim, porque é o desequilíbrio que a pessoa não ia aguentar e ela não ia suportar. Mas hoje é controlado pela medicação. Pela medicação. Então, por isso que aqui vem de fato, é uma coisa importante, a questão de se autoconhecer, a questão de entender o que se passa, observar o que a vida está me dizendo. O que ela está me dizendo? O que... A gente diz assim, a gente aprende. Mas às vezes com a vida a gente não aprende, não apanha e não aprende. Piora. A pessoa pode piorar. Pode piorar. Porque ela vive das mesmas emoções, dentro da mente, a mente inconsciente e emocional, ela tem uma necessidade de ir buscando emoções parecidas daquilo que ela guardou. Então, se você reprimiu e recalcou muito sofrimento, ela vai buscar mais sofrimento ainda. E se você não tem alguém que te ajuda a dar a volta, a virar a chave, você fica sempre naquela situação de dor. Por isso que eu também sempre digo nas palestras, não é porque a pessoa tem 70 anos que ela é sábia. De jeito nenhum. Não. Ah, cabelo branco é sabedoria. Vai dizer para quem quiser. Não. Nem sempre. Nem sempre. Não. Nem sempre. A sabedoria é exatamente esse equilíbrio que vai dando conta da vida. Porque eu estava esses dias lendo um livro que eu falei, se chama Entorpecidos. Entorpecidos é aquela pessoa que está numa vida cinzenta, sem sabor, ela não consegue mais dar conta da realidade, ela se sente pressionada por tudo, aqui ela não está bem, ela vai fazer um passeio também não agradou, ela vai fazer um jantar também não se sentiu bem, porque ela não está bem, ela está entorpecida. E ele fala depois de uma vida que funciona. Que eu achei interessante o termo, porque ele diz assim, se nós buscássemos hoje aquilo que a sociedade apresenta, o bem-estar seria primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Se tivesse um campeonato, quem que ganharia? Bem-estar, primeiro lugar. Segundo lugar, bem-estar, sentir-me bem. Terceiro lugar, sentir-me bem. Tá, mas ele diz, mas é possível isso? Sentir-se bem o tempo todo? Ou ele diz, então, ele fala de Epicuro, do estoicismo, acho que ele diz, olha, o princípio era sentir-se bem. Mas Aristóteles, ele fala em funcionar bem e ser bem relacionado, que é diferente, é dois braços. A vida, ela precisa funcionar. Não é sentir-se bem sempre. Por quê? Aquilo que você dizia do aluno que quer passar no vestibular. Bom, se ele só quer se sentir bem, ele vai jogar bola com os amigos e vai, na noite, tomar uma cervejinha e ele sai porque ele quer se sentir bem.
Bom, é agradável ficar o tempo todo em cima da escrivaninha, lendo livros e aprendendo para passar no vestibular? É pior. É pior. Exato. Então, vejam que esse princípio, para mim, eu achei bem interessante, porque nós podemos ter a tentação, muitas vezes até na nossa linguagem, e aparece muito na internet, o importante é se sentir bem. O importante é funcionar. O importante é fazer a vida funcionar. Se tu não tá bem, tu não funciona, não. Exato, porque... E também tem momentos que tu te sente bem, mas é o sentir-se bem de ter feito aquilo que eu devia fazer. Uhum. Então, de alguma forma, também isso ajuda a pensar que a terapia, o autoconhecimento, o equilíbrio emocional é exatamente para nos ajudar a funcionar bem e também ter momentos de sentir-se bem. Agora começou o sino da igreja, mas o sino faz parte do ambiente externo. Do chamamento das 6 horas. 18 horas da hora da Ave Maria. Do sentido de se cuidar. Mas, olha só, vamos conectar com o sino, porque aqui vem uma ideia interessante, porque, veja só, o sentir-se bem, nós temos que, no fundo, criar espaços de sentir-se bem, porque é muito mais fácil estar no celular do que pegar um livro e ler. É mais fácil. Tu tem mais opções, mais coisas. Mais estímulos. Mais estímulos. Então, veja só, como é que a gente cria espaços para que a gente possa se sentir bem? Por exemplo, eu lembro quando nós criávamos retiros para jovens, quando eu trabalhei lá na universidade, criar espaços deles se sentir bem. Mas criar espaços de se sentir bem é também fazer com que eles possam criar momentos de autoconhecimento, de conhecer o outro, de entender o que se passa, de ver que a vida que eles estão vivendo, aquilo que eu estou vivendo, o outro também sente, daquilo que eu estou sofrendo, o outro mais ou menos também sofre. O que você começa a criar? Começa a criar espaços de sentido, lugares de sentido, porque às vezes a gente pensa que é só de forma individual, mas aqui vem muito a questão coletiva, a questão e aqui viria o espaço, por isso que o sino nos remete a um espaço comunitário, um espaço de comunidade, um espaço de sentido, um espaço de oração, um espaço que me traz algo que me ajuda. Sim, que é momentos que te conectam mais contigo mesmo. Exato. Conosco mesmo, enfim, com Deus também. Exato, exatamente. E essa questão Bom, você que está aí, que ficou aí até agora, se você está vendo que isso é uma experiência positiva, então pode encaminhar esse link, compartilha aqui embaixo, clica no inscrever-se, para que a gente vai querer fazer mais vezes essa conversa de autoconhecimento, de compreensão de como nós funcionamos, por que nós sofremos e assim por diante. Então, compartilha e se inscreve. Eu queria fazer me veio agora uma questão, Edson. Então, dentro dessa conexão do sentir-se bem, se hoje uma criança, um jovem, ele se sente bem estando no celular, ele funciona ali. Ele funciona. A vida dele funciona ali. Mas como é que então, e se a importância do sino, ela nos remete também a um momento de comunitário, de relação. De relação com Deus, com o divino, com outras coisas, com outras pessoas. Então, como é que é assim? Se eu me sinto bem aqui, eu acabo me distanciando desses relacionamentos. Então, hoje a gente vê... Por que eu digo isso? Porque hoje a gente vê muitas crianças, muitos jovens presos a um equipamento, a um celular. E às vezes não é nem pelo trabalho, né? Pela distração, porque encontra emoção, na verdade, aqui. Então, como é que você vê isso, Edson?
Porque eu vejo assim, ó. Se nós, por exemplo, criássemos com crianças ou jovens ou adolescentes, criássemos espaços de sentido, de encontro, que eles possam interagir, partilhar a vida deles, eles não vão no celular. Só que temos que criar. Nós criamos essa facilidade e a gente dá ali, ó. Eles vão ficar quietos, nem incomodam. Eles não vão incomodar, eles vão ficar lá na deles. Mas nós não criamos espaços de sentido, sentir-se bem. Pensa um pai e uma mãe fosse brincando com o filho, que tivesse um tempo de brincar com o filho, de dedicar um tempo para isso, para ver se eles vão querer o celular. Não vão querer. Porque até isso, agora a gente pergunta como está sendo a reação das escolas que proibiram o celular. A gurizada, no intervalo, eles estão interagindo. Não, estão interagindo entre eles. Exato. Estão interagindo entre eles, eles conversam, eles brincam, eles olham para o outro. Então, isso é muito importante. Mas aqui, agora voltando dentro da compreensão emocional, por que o celular atrai tanto? Porque ele estimula a emoção. Por que ele estimula a emoção? Porque eu tenho tudo aqui e é uma emoção atrás da outra que vai se abrindo dentro de mim. Porque não é a monotonia de ficar aqui ouvindo ou com poucos estímulos. O que é o estímulo? É a informação, é a imagem, é a mudança. Isso é emoção. Isso é emoção. Exato. E aqui vem uma das coisas que a gente compreende e que de fato dificulta depois. Por quê? Porque quando você é muito estimulado emocionalmente, sem entender e sem, diríamos assim, trabalhar as emoções que a mente registra, ela vai cada vez precisar mais. Ela vai precisar. Então, por isso que, por exemplo, quando você tira, a tendência é que a criança ou alguém tenha reações às vezes contrárias ou de raiva. Por quê? Porque você tira a capacidade que a mente tem de, no celular, criar várias coisas, e a mente não seleciona, não classifica, não diz, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui não... Ela vai registrando tudo, e a mente precisa, depois ela vai precisar disso. Por isso que tem essa dificuldade. Por quê? Porque é tipo alguém que vicia. E agora, falando em ansiedade, as pessoas nem percebem. Tira o celular. Que isso cria muita ansiedade. Tira o celular. Deixa uma hora sem celular. Exato, porque o cérebro está super estimulado por essas emoções. Exato. Então, super estimulado, mas a pessoa está ansiosa. Se você tira, ela vai ter mais ansiedade. Mas essa ansiedade é fruto do próprio comportamento. E que para enfrentá-la deveria fazer esse exercício consciente, né? Eu estou com ansiedade por conta do uso. Mas então eu enfrento essa ansiedade e com o passar das horas distante dele, essa ansiedade tende a diminuir, talvez. Mas complemento. Voltamos à ideia da penalização e da gratificação. O que é o estímulo, por exemplo, das redes sociais? É o estímulo, é pura gratificação. Pura gratificação. O que a mente vai te fazer? Vai te penalizar. Ou vai penalizar a pessoa, ou vai penalizar os pais. Por quê? Porque está super, diríamos assim, gratificando. O contrário, como a gente compreende que a mente cria movimento por forças contrárias, o contrário seria exatamente a penalização, que é exatamente aquilo que depois a pessoa vai fazer. Tu tira, faz com que a pessoa reaja de alguma forma, não... Isso, e que afeta uma grande dimensão do ser humano, porque veja só, nós estamos falando de equilíbrio, né? Uma vida em fluxo é uma vida que também, diante de toda a sua realidade de vida, ela precisa estar em equilíbrio. Então, uma das dimensões do ser humano é de relação com os outros. E tem os estudos de Harvard, né, que dizem que uma das
melhores coisas para você viver bem é se relacionar com as pessoas. E como faz com essas pessoas, então, que viciam na questão e que se afastam? O Edson tem um exemplo bem legal para nos trazer aqui, que talvez se conecta também com você, que está nos acompanhando, daquele rapaz que saiu com os avós. Traga esse exemplo, porque eu acredito que esses exemplos também que a gente traga pode se conectar com você e ajudar a ter insights também dentro de casa. Mas antes disso eu queria dizer uma coisa, que nós, pelo menos nós, olha só o que era, por exemplo, a nossa infância. A gente lembra de brincar com os irmãos. Nós tínhamos 4 irmãos, você é o mais novo, mas nós éramos em 4 irmãos. Depois tinham os nossos vizinhos, nossos primos que a gente brincava junto, outros vizinhos. Então, era exatamente a criação daquilo que era o estado emocional, era brincadeira de criação de coisas. Agora, veja só, uma família que tem um filho e segura o filho em casa, esse filho vai ter relacionamento com o quê? Se ele fica no celular, depois quando ele vai para a aula, ele não vai se conectar com os outros, porque ele está acostumado sozinho. Então isso dificulta cada vez mais. Nós estamos levando numa situação de dificuldade. É um pouco a própria estrutura. Porque imagina as estruturas de cidade, de apartamentos, onde a criança não pode brincar, não tem lugar para brincar. Se ela sai na rua, é perigoso. Então, os pais preferem que ela fique em casa, dentro do quarto, fechado, segura, mas com o celular, que também é outro problema. Então, percebe como... por isso que aqui a gente percebe que há um problema que até as cidades, os governantes, enfim, os governos da sociedade, da cidade têm que pensar como fazer com que esses jovens interajam. Por isso que quem consegue ter um turno de aula, outro turno de outras atividades, e até os filhos, hoje em dia, eles estão super organizados nas atividades, que também é um problema, porque eles não têm tempo mais para descansar, para ser criança. Então percebe como também a sociedade força um tipo de comportamento e muitas vezes a própria sociedade adoece pelo próprio sistema como ela está organizada. Por isso, depois eu volto, mas por isso que a gente colocou ali a questão do diagnóstico. Hoje, cada vez mais parece que o diagnóstico dessa pessoa de ser autista, de ter esses nomes, TDAH, TDI, TDS, não sei o quê. Então, veja só, aqui a gente vai compreender um pouco mais em relação, eu acho que no sentido daquilo que você trouxe do livro, que é exatamente como serão nossos bebês, ou serão os bebês do amanhã, porque aqui só uma hipótese a gente levanta, mas provavelmente dentro de uma programação dos pais, porque, veja só, uma vez, e ainda em alguns casos, uma vez, o que era um filho? Era uma bênção de Deus. Era uma vontade de Deus que vinha um filho. Hoje, tenta pensar, a mãe diz, não, até que eu não terminar a faculdade, eu não tenho filho. O pai diz, olha, não, mas nós temos que ter a casa. Nós temos que ter isso. Então, no fundo, essa criança, ela já está sendo programada. E o ser humano não se programa. Tu não programa o ser humano, porque ele escapa da programação. Porque ele tem uma dimensão, diríamos assim, de mistério, de vida, que tem que ter o princípio de liberdade. E ali, provavelmente, essa criança, inconscientemente, ela diz, se eu nascer todo certinho, como é que eu vou mostrar para o pai e para a mãe que eu não estou tão programado assim? É uma hipótese que a gente levanta porque a gente está percebendo cada vez mais situações de crianças que nascem com essas síndromes, onde os pais têm que focar uma atenção maior.
Aham. Aqui ele citou esse livro Bebês do Amanhã, que eu estou lendo, Bebês do Amanhã, porque eu achei muito interessante já no início, que mostra como a criança, porque em outros tempos se compreendia que depois dos 3 anos começava a construção da personalidade, a construção emocional, e agora a neurociência diz o seguinte: não, já no pensamento do pai e da mãe, naquilo que o pai e a mãe pensam, na hora da fecundação do óvulo, já ali há uma briga, né, dos espermatozoides, e a personalidade, a questão emocional já está aí. Então o comportamento do pai e da mãe, aqui dá um outro, dá uma conversa longa, porque seria muito interessante nós falarmos sobre isso. Aqui tem uma história de uma mulher, que eu só vou ler um trechinho, mas depois tu conta a tua história. Por exemplo, aqui ó, os fatores de estresse da mãe do futuro bebê. Sou uma mulher infeliz porque meu esposo não me está apoiando durante a gravidez. Então imagina o que vai ser. Estou de 5 meses e penso em suicídio. Não quero enfrentar uma vida de mãe solteira, especialmente se o bebê tem algum problema mental ou é instável emocionalmente. Já pensou? Então ele já essa mãe aqui está condenando essa criança. Exatamente. Esse pai e essa mãe estão condenando essa criança. O estresse que sinto não para de me aumentar. E passo o dia com vontade de me deitar e chorar. E quando chego em casa me saltam as lágrimas. Meu marido não está quase nunca, não me ajuda com as tarefas domésticas. Passo muitas horas sozinha porque tenho um trabalho de meio turno e só vou pela tarde. Meu esposo é tipo patrão. Trabalha muitas horas, pois espera chegar ao cargo de vice-presidente da empresa. Então, ele está trabalhando e ele compreende, não, eu estou trabalhando, deixa eu fazer as minhas coisas porque tenho que dar conta. Quando sai do trabalho, vai fazer um esporte, pratica squash e assiste 2 aulas do seu mestrado. Olha aqui, mestrado em administração de empresas. Mestrado em administração de empresas e emocionalmente péssimo. Percebe como é que é? Pedi, nos finais de semana joga mais squash. Pedi a ele para reservar somente um dia para mim, mas não pode. Eu não interesso para nada. Minhas lágrimas só fazem que ele se sinta culpado. Ele se sente culpado, mas não muda. Há séculos que não me toca. Tu quer o quê dessa criança? Tá, aqui dá enfim, só trouxe isso porque você falou desse livro para as pessoas saberem que também a construção emocional começa dentro do ventre materno. E aqui, desde a mãe que bebe, a mãe que não se alimenta bem, a mãe que toma demais chá, a mãe que está ansiosa, a mãe que está... Minha nossa, aqui dá Por isso que aqui a gente entende que, no fundo, quanto mais a pessoa é equilibrada, mais gera um filho equilibrado. Quanto mais desequilíbrio, provavelmente uma criança dessas vai se sentir culpada. A minha mãe está passando por isso, está passando por essa situação porque eu estou aqui dentro. Tá, e agora ela tem que contar aquilo que você pediu, porque senão fica no ar. Então, a ideia aqui tem, por exemplo, de um filho que está acostumado a ficar no tablet, ele vai numa festa e depois os pais e os avós têm que voltar porque ele quer ir para casa, porque ele não consegue se enturmar com as pessoas. Então, veja só, que aqui a gente percebe o quanto isso, de fato, vai dificultar essas situações. Por quê? Porque aqui tem um princípio de que a minha vontade, aquilo que são meus desejos, no sentido de não me relacionar, de eu ficar sozinho, ficar no meu mundo, eu vou alimentar com aquilo que eu tenho e não vou criar um espaço de relacionamento. Então, mas eu forço também os meus pais, meus avós, para irem para casa. Então, veja que aqui tem situações que a gente, de certa forma, depois não percebe, mas isso vai criar nessa criança uma dificuldade que ele já está penalizando os pais e os avós. Tá? Por quê? Porque ele não consegue
se socializar, não consegue estar numa festa, quer fazer as vontades, e uma criança tem força, por quê? Porque ela chora, ou ela esperneia, ou ela fica brava, ou ela se irrita. Então, para que não aconteça nada, tem que ir para casa. E que aqui é amplo, né? Porque entra a sim. questão dos limites, mesmo com os pais, aí entra a questão da realidade dos pais, que às vezes tem que trabalhar, né? O pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, o filho tá ali, né? Então, envolve muitas coisas dentro dessa questão do equilíbrio, né? E de uma vida em fluxo que tem que funcionar com todas essas coisas. Bom, eu acho que nós já dissemos bastante coisa, mas nós podíamos agora, num arremate final, porque como o podcast é uma conversa que aqui vai abordando vários temas, mas a intuição final, você compreende que o objetivo é ajudar as pessoas a terem uma vida mais equilibrada e mais em fluxo. Também a terapia faz isso, mas não só a terapia, o conhecimento. Quando a pessoa tem que também, junto à terapia, ela vai se conhecer mais. Então, para fazer esse arremate sobre a vida em fluxo, para que a gente possa ir fechando a nossa conversa. Sim, porque isso tudo que a gente também vai falando aqui, fala é realidade. Realidade que está ali, que a gente encontra. Mas a minha palavra de fechamento desse momento é dizer que tem esperança, né? Existe a esperança, mas que depende de cada um buscar, querer evoluir, querer se tornar cada vez mais conhecedor de si, né? Então a esperança de poder viver melhor, poder viver em fluxo, não eliminando todos os problemas da vida, porque a vida vai né, tendo as suas situações difíceis também, mas mesmo assim estar numa posição de equilíbrio emocional também para enfrentar tudo isso, né? Então, há esperança, né? Para você que está ali assistindo e que também talvez possa estar vivendo situações assim, né? Então, tem esperança. Depende de você também ir, buscar, se conhecer melhor, evoluir, melhorar. Então, siga, busque se conhecer melhor para viver melhor, né? Eu acho que aquilo que a Rosângela traz, eu acho que é um caminho que nunca a gente vai se arrepender, o caminho do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai ser um caminho ao qual você terá sempre a possibilidade de ir encontrando coisas melhores, se sentindo bem. Por quê? Porque faz com que eu busque encontrar dentro de mim, diríamos assim, aquilo que a gente chama as grandes perguntas da vida. Por que eu estou aqui? Quem eu sou mesmo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E que aqui eu queria que a gente pudesse só exatamente finalizar essa parte mostrando essa ideia da árvore, mas que para nós a questão da vida em fluxo, ela tenha que ter exatamente a dimensão física, o cuidado físico, o cuidado emocional, sabendo que aqui nós não temos toda a consciência da força que tem isso dentro de nós. E eu acho, e acredito de fato nisso, eu acho que entendendo, você pode colocar na tua vida em tudo, você pode colocar a dinâmica de uma balança, como se fosse dentro de nós, cria movimento. A mente cria movimento por forças contrárias, então é uma balança. Então, quando você percebe que você tem um lado que está muito pesado, por exemplo, se tu está muito deprimida, é porque a mente está te dizendo, tem que encontrar outro lado para encontrar um equilíbrio. Então, eu acho que dentro desse princípio está sempre o princípio da vida, que é o princípio da criação, que é o princípio da espiritualidade, que é o princípio daquilo que nós somos, daquilo que é cada um de nós. Então, nós temos isso dentro de nós.
E por isso que o autoconhecimento tem que me ajudar a levar para essa direção. Quando eu faço isso, a tendência é acertar mais do que errar. Eu gostaria de complementar, inclusive, porque quando você traz a questão do início da vida emocional, que começa na fecundação, e que ali já houve uma briga, né, entre óvulo e espermatozoide que nos formou. Bom, se nós somos pensamento de Deus, se nós somos criatura pensada por Deus, e ali, naquele momento, nós fomos escolhidos, nascemos a partir dessa unidade, né, de espermatozoide e óvulo e fomos criados, aqui está diretamente ligado ao sentido da vida. Está diretamente ligado a isso e ao valor que nós temos. E aqui se conecta com a esperança que eu comentei antes, né? De poder encontrar uma forma de viver melhor e fazer dar sentido. Porque ali, nas raízes do nosso símbolo, do Instituto, que é o que eu falei lá no início desse momento, para a gente se conhecer, a gente tem que navegar, aprofundar as nossas raízes, ir mais a fundo para nós nos entendermos o que é que não está dando sentido para a nossa vida, para a minha vida. Então, ali se conecta. E quando a gente chega lá, dentro de uma análise, as pessoas, às vezes, têm que decidir para poder viver melhor, né? É decisão que dá sentido à vida, porque ali vem as perguntas verdadeiras. Afinal, eu nasci para quê? Se eu recebi o dom da vida, sou pensamento divino, sou uma centelha, né? Muito usado esse termo. Sou uma centelha divina. Eu não vou deixar que as coisas, essas frustrações, essas ansiedades tomem conta, né? Então aqui se conecta. Voltamos ao princípio da vida, né? Eu diria um círculo que se fecha e que nos remete ao valor e ao sentido da vida. Bom, esse foi o podcast Vida em Fluxo do Instituto Terapêutico Inconsciente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Que você possa compartilhar, manda para alguém que precisa, que é sempre bom. Uma palavra, uma experiência assim a partir de vários pontos que tocam a necessidade do equilíbrio humano, do equilíbrio daquilo que nós somos, que é uma busca, que é um processo, que é uma caminhada, mas que é muito possível porque Deus nos criou para sermos felizes e ninguém está condenado a ser triste a vida inteira. Ninguém está. Quem pensa assim é porque tem uma carga emocional recalcada muito grande que precisa ser tocada por um processo de busca. Então, paz a todos. E a gente volta em algum momento. Ótimo. Aqui. Obrigado para quem acompanhou, quem vai acompanhar. Obrigado pela atenção e naquilo que a gente pode ajudar. Eu digo, hoje tem redes sociais, a gente se encontra por telefone ou pelo WhatsApp, que é sempre, às vezes, uma palavra que esclareça algum ponto, a pessoa já começa a enxergar de outro jeito, já começa a ver diferente. Obrigado e até o próximo.